Agora, cara, você disse sobre alguns pastores e tal, né, da igreja protestante aí e tal. Você acha que dá pra generalizar nesse sentido? Não, pelo contrário, cara. Tem muito pastor ali que realmente acredita, que realmente faz um bom trabalho, né? Que realmente tenta ajudar as pessoas. Inclusive lá no canal entram muitos cristãos que quando eu peço ajuda, eles ajudam também as pessoas. Independente, cara, se você é cristão, se você é budista, se você é umbandista, independente da sua religião, eu acho que todos nós somos seres humanos, né? Por isso que eu luto não por um país ateu, e sim por um estado laico, por um estado onde as pessoas se respeitem, né? Onde as pessoas possam conviver em paz e harmonia e desenvolver, por exemplo, a ciência, né? Desenvolver ali um país que tenha uma indústria melhor, uma tecnologia melhor, eu acho que seria um melhor caminho para todos. E a gente vê avanços muito significativos nos países menos religiosos do mundo, né? Os países mais secularizados, como, por exemplo, assim, Dinamarca, Noruega, Suécia, Holanda, onde lá eles fecham, inclusive, penitenciárias, não tem crime, às vezes eles têm que importar presos de outros países, né, para não fechar os presídios, né? E a mesma proporcionalidade é a perda de interesse em relação à religião. Então as igrejas também, consequentemente, estão fechando. Aí a gente, quando compara os dados desses países que estão no topo do IDH mundial com o Brasil, a gente tem um contraste interessante. O Brasil, ele é um dos países mais religiosos do mundo, dos mais cristãos, se eu não me engano, é o segundo mais cristão, perdendo apenas para os Estados Unidos, né? E aqui a gente está todo dia vendo a abertura de novos pontos de Cracolândia, novos presídios, e os problemas nunca são solucionados, né? Agora a gente vai nos países mais laicos, né, mais secularizados, os países com mais ateus, com menos índice de importância da religião e Estado, a gente vê o contrário. Você pode, por exemplo, deixar na. Eu estava conversando outro dia com uma dinamarquesa e ela estava me explicando, né, que lá você pode deixar os produtos do lado de fora da sua casa ou numa rua, numa esquina, você bota ali a banca, né, bota os produtos, a pessoa vai ali, compra, deixa o dinheiro, não tem funcionário e ninguém pega, às vezes a pessoa deixa até a mais. Isso aqui no Brasil pode ter algum ponto ou outro que isso seja possível, mas em geral é impensável uma coisa assim. Então eu tenho certeza que se a gente diminui a religião, a importância da religião no Estado, e a gente aumenta o secularismo, o humanismo, né, prezando por todos, não só por um nicho específico, não só por uma visão de mundo específica, a gente consegue ampliar essa questão de dar importância para a ciência, para as coisas pragmáticas na economia, para a gente dar valor àquilo que realmente faz um país se desenvolver e as pessoas também, como por exemplo a educação, indústria, essas coisas assim. Nesse caso, cara, eu concordo, né? Assim, botar mais dinheiro em ciência e tal. Agora, em relação aos países desenvolvidos, por exemplo, você citou que o país que tem mais cristãos é os Estados Unidos, e ele atualmente é o com maior PIB mundial, né? E, por exemplo, não necessariamente o problema do Brasil tá na religião, né? Por isso que eu falei Existem que vários. Não, só pra eu terminar o raciocínio. Só fazendo uma provocação também, né? Mas assim, aqui no Brasil, por exemplo, não é pode não ser, também não vou saber dizer, o grande fator que implica no subdesenvolvimento do Brasil, nos crimes, etc. Agora, falando dos países desenvolvidos, esse é apenas um dos dados que a gente tem, né? Então, você também poderia dizer que lá eles são desenvolvidos pela área que eles estão ali, né? No norte da Europa e tal. Ou também por outros motivos, sei lá, eles têm o QI abaixo de acima de 120. É outra. São vários fatores, né? Não apenas a religião. Então, por isso que eu falei do IDH, né? Porque a questão dos Estados Unidos ser rico não reflete dele estar no top 10 IDH do mundo, por exemplo, né? Então, apesar dele ser o país mais rico do mundo, ele não está no top 10 IDH. Por qual motivo? Tem alguma coisa errada, né? Você vai lá nos Estados Unidos e você vê uma onda de criminalidade enorme, é um dos países com mais população carcerária do mundo. É um país extremamente violento, né? Então, Depende do estado também, né? dependendo do estado, é ainda maior. Então, assim, você vê que, apesar dele ser extremamente religioso e rico, e ter uma educação relativamente boa, essas coisas não são implicações diretas para eles terem um top 10 IDH. Agora, você vai numa Holanda, Noruega, Finlândia, Dinamarca, nesses países que tendem a ser menos religiosos, mais laicos, né?
você já vê que tem uma correlação ali diferente, né? Mas aí que tá a minha dúvida. Você acha que é a religião que é um grande fator que implica no desenvolvimento desse país ou são outros fatores? Você lembra daquele país chamado Irã? Você sabe? Na década de 60, 70, as mulheres usavam saia, né? Podiam ficar ali com parte da coxa, do joelho de fora, usavam cabelo solto, estudavam, trabalhavam, desenvolviam ciência. Depois da revolução lá no Irã, religiosa, que as mulheres foram trancafiadas em casa, tem que ficar submissa ao marido, já não tem acesso a estudo, a trabalho. Na sua opinião, isso contribui para o desenvolvimento do país ou não? Não. Por quê? Porque nesse caso, eles estão colocando práticas que são tecnicamente inviáveis em relação ao desenvolvimento do país, né? Por exemplo, o não investimento, imagino, da ciência, práticas que não são boas para a economia, etc, né? Exato. Aí aqui no Brasil, ontem, por exemplo, eu estava em um debate que eu estava discutindo com criacionistas. Você acha que, por exemplo, ao invés de um país estar discutindo se o mito bíblico é a melhor explicação para a origem do homem ou do universo, tudo sendo criado pronto em 6.000 anos, coisa que já está há milênios ultrapassado. Não seria melhor um país estar lutando para desenvolver tecnologia para chegar na Lua, desenvolvendo tecnologia para fazer um Total. motor de reação nuclear? Então, a religião ela atrapalha. Por exemplo, vira e mexe é perdoado bilhões em impostos de igreja, são criados direitos para que empresários da fé possam construir os seus impérios sem pagar impostos, e a gente sabe que nada vem de graça, né? É o contribuinte brasileiro em geral que está pagando aquilo. Então, essas coisas que para a gente pode parecer pequena, pode parecer não ter impacto, se reflete no momento em que você observa que esses países mais secularizados, mais humanistas e menos religiosos, eles reabilitam, por exemplo, 80% dos seus presos, e aqui no Brasil, um país cristão religioso, a gente tem que os nossos criminosos, os nossos presos, 80% deles voltam a cometer crimes. Aí você deve estar se perguntando assim, Antônio, mas isso não tem a ver com religião? Tem, na medida em que, por exemplo, pessoas que estão relacionadas com drogas, por exemplo, são reabilitadas, ou até os presos mesmo, que cometem homicídio, eles são reabilitados muitas das vezes por pessoas que não têm preparo, mas são líderes religiosos, pastores, estão numa comunidade de fé. Mas esses caras que fazem a reabilitação, eles não passam por um processo por uma prova, E alguma coisa muitas assim, para das vezes não. demonstrar um conhecimento? E muitas das vezes não, são apenas líderes religiosos, né? Por exemplo, onde que eu moro existe um projeto onde Isso tá errado, o cara. que reabilita os dependentes químicos não são psicólogos, não são profissionais da saúde, não são pessoas gabaritadas que trabalharam e estudaram para aquilo, mas sim pessoas religiosas. E esses dependentes químicos têm que ir na rua, têm que ir lá pedir dinheiro, e muitas das vezes isso não é eficiente, faz com que a pessoa volte ao crime. Eu não estou falando mal do projeto, né? É um projeto que tem uma intenção boa, né? Claro. Alguns visam apenas verba e tal, de recurso público, mas a questão é eficiência. Então essas pequenas coisas, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Tinham que ser práticas baseadas em evidências, né? Isso. Aqui em São Paulo nós temos inúmeros projetos religiosos que tentam retirar as pessoas da droga e recebem financiamento do governo, do estado, para poder se fazer esse tipo de projeto. Porém, se esse dinheiro, esse recurso fosse alocado, por exemplo, para profissionais da psicologia, profissionais da saúde, pessoas gabaritadas, eu tendo a pensar, né, empiricamente, que esses resultados eles seriam mais satisfatórios, como a gente vê nos países menos Entendi. religiosos do mundo, né? Entendi o seu ponto de vista. Mas interessante, cara. Você acha que o problema tá na religião ou nas leis atreladas à religião? Porque nesse caso, o governo coloca dinheiro, né, como você falou, em clínicas de reabilitação de pastores, né, etc., pessoas da igreja. Que seria mais interessante colocar, por exemplo, com estudos, práticas baseadas em evidências, cientistas, né, pessoas formadas naquela área. O problema não tá na lei atrelada a isso, ao invés da religião em si? Entendi seu ponto. E quem faz as leis? Por exemplo, se eu me candidatasse hoje,
eu como ateu, você acha que eu receberia votos suficientes para entrar como um deputado, ou ganhar uma prefeitura, ou ganhar um governo de algum estado, ou ganhar a presidência como ateu? Você acha que alguém levantando a bandeira do ateísmo, no Brasil com mais de 80, 90% de pessoas, uma pessoa que se declara ateia, falando sobre Estado laico, né, falando a importância de se defender a ciência, você acha que essa pessoa teria alguma chance hoje de ganhar algum tipo de eleição? Ou tem mais chance e probabilidade de uma pessoa que é um líder religioso, respeitado por milhões de pessoas, visto como um santo imaculado na terra, uma pessoa acima de qualquer suspeita, mesmo que tenha um histórico duvidoso, essa pessoa que é religiosa no nosso país, ela com certeza vai sempre receber mais voto e mais apoio do que uma pessoa que declara não ter fé, não ter crença. E uma pessoa que luta pela ciência. Eu não estou falando que todo religioso é assim, que não luta pela ciência. Pelo contrário, tem muitos religiosos que lutam pela ciência. Muitos cientistas famosos foram cristãos, foram Uhum. religiosos. Mas eu estou te falando que, na realidade, na prática, quem está fazendo as leis são pessoas que ou são religiosas de fato, ou têm como cabo eleitoral as pessoas que são religiosas. Porque na religião, você só tem que comprar uma pessoa, que é Uhum. o líder religioso. Comprando o líder religioso, ou tendo o apoio dele sem ser comprado, você consegue milhões de votos, milhões de pessoas te apoiando ali na base. Então, na prática, quando a gente fala de criação de lei, são leis que muitas das vezes não visam questões práticas da sociedade, questões práticas do dia a dia, mas visam sim interesses pessoais. São muitas das vezes práticas para você poder eh, afrouxar, por exemplo, a penalidade que um político iria receber. Sobre essas questões políticas, caras, eu penso que não adianta eu votar no fulano, no Beltrano. A gente teria que ter uma reforma política no Brasil, porque se a gente continuar assim, nada vai mudar, porque não somos nós que escolhemos quem a gente pode votar. Se eu quiser, por exemplo, Você vota num selecionado ali número de exatamente, num candidatos. conchavo. Por exemplo, se eu quiser agora me candidatar, eu não consigo. Eu tenho que depender de um partido e o partido me colocar ali. Então, até eu participar de uma eleição, o partido eu tenho que estar de acordo com aquele partido, com aquela visão, e às vezes não são partidos que refletem o meu pensamento. Você acha que hoje no Brasil tem algum partido que vai refletir os interesses de um Estado laico, de um Estado pró-ciência? Você poderia criar o seu, né? Mas olha a dificuldade, o entrame que é isso, né? E depois, muitas das vezes, esses partidos, a pessoa sozinha ela não consegue controlar. Entra corrupção, entra tudo isso. Tem Então jogo de interesse. teria que ter uma manifestação popular para que, através desse, como teve, por exemplo, protestos em 2013, não sei se você lembra, que essa comunidade da população, não estou falando de revolução armada, estou falando nada disso, não. Estou falando de protesto dentro das vias democráticas para que cada político tivesse que cumprir obrigações. Por exemplo, hoje, para você entrar na Petrobras, você tem que fazer concurso público, você tem que estudar, fazer uma prova, e às vezes, para você ser presidente do Brasil, você pode falar um português errado, né? Você às vezes não tem nenhum tipo de formação assim que seja adequada para o cargo, às vezes as pessoas não sabem mal falar o português e muito menos um outro idioma. Então, eu acho que teria que ter uma demanda mínima para a pessoa ser um presidente, deveria que ter um concurso, deveria que ter metas, né? Olha, se você faltou tantos dias, você vai ficar em suspensão, seu mandato pode ser revisto, mesma coisa para deputados, né? Se você não está trazendo algum projeto que seja relevante, um projeto que traga impactos positivos, então você vai ter o seu mandato, pode ter o seu mandato revisto, ter uma fiscalização mais rígida, então tem que ter uma reforma política que seja pragmática, visando ações, visando meritocracia, visando resultado. Porque se a gente for depender de populismo, né, às vezes a gente sempre vai estar colocando pessoas que são facilmente cooptadas pelo sistema, que o povo ele vai sempre enxergar como o Messias, como o último salvador, seja da esquerda ou da direita, e no final das contas, eles estão todos lá juntos, lá comunados, visando o próprio interesse, né? Visando o enriquecimento próprio, aumentando a dívida do país e nunca solucionando os problemas do Brasil na prática. E nesses países desenvolvidos que você citou, Noruega, Dinamarca, etc., como que funciona o processo ali da relação entre a religião e a ciência e também a religião e a criação das leis, por exemplo? Não entra essas questões, eles são países laicos, né? Eles não visam colocar para a população em geral
questões religiosas. Eles fazem políticas voltadas para o pragmatismo e evitando corrupção, por exemplo. Se você pega lá e compra um chocolatinho de às vezes $1 com dinheiro público, você pode perder todos os seus direitos políticos. Você é execrado na sociedade. Quando você fala sobre o que acontece aqui no Brasil para pessoas de lá, elas ficam abismadas. A reação é de incredulidade. Nossa, aí no Brasil vocês dão paletó para o político, vocês dão carro, vocês dão um prédio, vocês dão um salário gordíssimo. Às vezes são pessoas da comunidade que estão atuando ali como vereadores, a pessoa que tem até outra profissão. Exato. Mas são ações que sempre visam a melhoria e o bem-estar social. Eles fazem fundos de investimento para a população. Aqui no Brasil, a gente recebe aumento de imposto para pagar a dívida de corrupção, cara. Então, É um absurdo. enquanto eles roubam mais, a gente é extorquido, a gente tem que trabalhar mais para pagar essa dívida. E o nosso dinheiro passa a valer cada dia menos. E aí as pessoas que estão num país tão rico quanto o Brasil, que, se eu não me engano, a 12ª, está sempre ali entre as 12, 10 maiores economias do mundo. Um país tão rico tem tanta pessoa pobre, necessitada, vivendo na miséria, vivendo em condições subhumanas. Então isso não condiz com a riqueza do nosso país, da nossa nação. Por quê? Por qual motivo? Política e religião andando junto, as pessoas visando o próprio interesse, a população bajulando os políticos ao invés de entender que os políticos são empregados, são funcionários, e não entendendo que na política nós temos que agir de forma pragmática e não de forma enviesada com interesses de eu tenho que ganhar mais voto, logo eu tenho que comprar um líder religioso, e esse líder religioso vai manipular toda uma massa para o meu lado, né? Então isso aí é uma prática que nunca vai dar certo.